Vamos lá. Eu vou responder algumas coisas aqui, vou fazer algumas observações de alguns erros aí que eu tenho visto pelas dúvidas, tá? Então, bem tranquilo. Eu vou começar pela última aula, na verdade a penúltima, né? Da True Open, da Revolving. Ahn, o Fernando fez um comentário lá que ele viu um SMT de 1 hora. Aí baixou para 5 minutos, marcou RTO. É bem importante que você tenha ciência do ciclo barra time frame. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou usando aqui o gráfico de 4 horas, tá? Cada quadrado aqui embaixo representa uma semana inteira de negociação. Então eu preciso fazer essa junção aqui, né? Tá aqui no PDF. A gente, para analisar cada ciclo, utilizaremos os tempos gráficos específicos, tá? Então, para um ciclo semanal, que são quartos de um dia, o que é um ciclo semanal? É uma semana dividida em 4. A gente exclui a sexta-feira, porque a sexta-feira tem o seu propósito específico, normalmente, né? Então, a gente trabalha com domingo barra segunda, né? Um dia só, terça, quarta e quinta. Então, é uma semana dividida em 4. Qual é o time frame que eu utilizo para ler isso? 1 hora. Então, se eu vir aqui, né? Eu estou usando aqui, eu botar aqui no meu weekly quarters aqui, né? Que seriam os quartos semanais, eu preciso vir aqui no 1 hora. Quando eu estou analisando isso, né, eu estou analisando cada quadrado aqui representa um dia inteiro de negociação. Então, para que exista SMT entre esse ciclo aqui, eu preciso, supondo aqui, né, vou dar só um exemplo aqui, eu tenho esta mínima aqui e esta máxima aqui. Então, eu preciso olhar entre este ciclo e este ciclo máximas e mínimas. Eu não posso pegar 1 hora aqui e considerar isso aqui um SMT, tá? Até porque no exemplo em que ele fala lá, só para ficar bem claro aqui, quando eu coloco neste indicador aqui, tá? Ele não tem todos os ciclos, né? Ele não é adaptável ao time frame que você vai colocando, mas o yearly quarters aqui, ele é um ciclo anual. O que isso representa? Eu tenho que vir pelo semanal. Cada quadrado que vai aparecer aqui, cada quadrado aqui, eu estou no semanal. E esses 4 quadrados aqui representam um ano inteiro de negociação. Cada quadrado representa um trimestre. Quando eu venho aqui no monthly quarters, eu estou olhando, né, um mês inteiro dividido em 4, ou seja, são 4 semanas, eu preciso estar no 4 horas. Então, cada quadrado aqui representa uma semana inteira de negociação. Se eu quero ver um SMT entre semanas, eu preciso estar no 4 horas e olhar aqui máxima e, no caso aqui, mínima da semana anterior. Então, se a gente olhar, né, ó, esta é a mínima da semana anterior e esta foi a máxima da semana anterior. Esta foi a mínima da semana anterior e esta foi a máxima da semana anterior. Esta foi a mínima da semana anterior e esta aqui foi a máxima da semana anterior. Percebe como tomou, tomou e não tomou? E aí teve um outro SMTzinho aqui de acho que de 15 ou 5 que deu um movimento para baixo. Então eu preciso respeitar, né, cadê o PDF? Eu preciso respeitar isso aqui. Quando eu falo em ciclo semanal, eu estou pegando uma semana dividida em 4, excluindo a sexta-feira. Quando eu falo em ciclo mensal, eu estou pegando um mês dividido em 4, ou seja, eu tenho 4 semanas e eu utilizo o time frame de 4 horas. Quando eu estou o ciclo diário, né, eu estou pegando um dia inteiro dividido em 4, eu tenho 4 sessões e eu utilizo o time frame de 15 minutos. Se eu pegar um time frame, né, uma sessão inteira e dividir em 4, eu vou ter aqui um ciclo de sessão, que aí eu vou ter cada quarto representa aqui 90 minutos, é 1 hora e meia. E aí eu utilizo
os 5 minutos. E aí, se eu pegar isso aqui, dividir em 4 de novo, eu vou ter ciclos de 90 minutos, cada micro quarto aqui de 22/23 minutos, né? Dá um, é 22,5, tem alguns que são 22, 23, enfim. E aí eu utilizo 1 minuto. E aqui tem as suas especificações, né? Para mim ter validado isso aqui, o que que eu preciso pensar aqui em qual que seria o meu HTF, né? O PD Array de HTF seria um semanal. Então, eu venho aqui numa semana, né? Cara, eu tenho aqui, sei lá, um order block, tá? Então, né, eu tenho um order block e aí eu vou olhar aqui o meu 4 horas. E aí no order block lá, a gente tem uma quebra de correlação acontecendo, tá? Então é bem importante ter isso aqui para o seu dia a dia, estudar isso aqui, tá? Não fugir dessa regra aqui, porque por mais que eventualmente dê certo, muitas vezes vai dar errado. E aí você acaba confundindo uma coisa com a outra. Então, isso serve não só para o Fernando, o Ailton também, outro dia me mandou um exemplo no, não sei que foi lá, um SMT de fundo de Londres, e não é nos 5 minutos, né? Eu não sei se foi no. Talvez tenha sido num minuto, não cheguei a observar, mas é extremamente importante sempre respeitar o ciclo que eu tô. Então, se eu tô olhando uma semana, eu preciso ver pelo 4 horas, e se eu vou buscar algum PD Array aqui para pensar numa venda, eu preciso ir para um time frame acima dele. Então, eu vou lá no semanal, vi que tem um order block aqui. É, legal. Aí eu vou lá no meu 4 horas e observo, espero ter uma quebra de correlação acontecendo aqui, tá? Extremamente importante. Sequencial, é em sequência, né? O SMT, ele tem que ocorrer entre Q1 e Q4, entre Q2 e Q3, desculpa, Q2, Q1, Q3, Q2, Q4, Q3. Fora isso é outra coisa. Aí é um SMT normal e a gente vai buscar pontos específicos para que esse SMT normal seja validado. Ah, eles são horríveis? Não. A gente utiliza eles eventualmente. Qual é o melhor do mundo? Em sequência. E sempre, qualquer fractal que você esteja, se você estiver olhando aqui, por exemplo, o 90 minutos, né, que aí a gente vai para o 5, cada quadradinho aqui representa 1 hora e meia, ó. 7h30, começo do ciclo, fim do ciclo, 9 horas. Já abriu outro ciclo aqui. Então, cada quadradinho aqui tem 90 minutos, né? 1 hora e meia, que basicamente, juntando desse quadrado a este quadrado aqui, isso aqui é uma sessão inteira, tá? Se a gente adicionar aqui o acima dele, que é o daily, né? Isso aqui é uma sessão inteira, esse de baixo aqui. Então, esses 4 aqui é uma divisão da sessão, tá? E assim vai. Neste indicador aqui, ele tem todos esses aqui, né? E no Triad aqui, ele já é bem mais completo, né? Se eu for aqui pro mensal, se eu não me engano, acho que já ainda pega. Ele tem alguns ciclos que naquele indicador não tem. Então, quando eu olho o mensal aqui, cada quadrado aqui, né? Cada Q, por exemplo, este aqui é o Q1. Olha, vai de 2 de janeiro até 1 de janeiro, ou seja, cada quadrado aqui representa um ano inteiro de negociação. Isso aqui, se eu somar deste aqui até este aqui, né? Isso aqui representa 4 anos. Tá? É extremamente importante eu saber time frame com um ciclo. Tá? Não adianta eu vir aqui pegar um semanal e querer inventar coisa porque não vai dar certo. Pode até ser que dê alguma coisa, mas não é o correto a se fazer, né? A gente precisa respeitar a hierarquia e os ciclos que estão. Eu acho que esse aqui ainda vai até mais um, ou não? Não. O máximo que ele vai aqui é um ano, né? Então, existem ciclos maiores ainda. Se eu olhar
Pelo trimestral, cada candle aqui representa 3 meses. Se eu não me engano, tá? A gente está olhando aqui, ah, são ou 12 ou 16 anos, não lembro exatamente. Tá? Então, e assim vai, tem ciclos, né, gigantescos e micros também. A gente poderia pegar um 90 minutos lá, pegar este ciclo aqui, né? Ó, isso aqui, cada ciclo aqui é um microciclo, né? Você vê que ele começa às 15 horas e termina às 15h23. 15, 15h23 vai até 15h45. Ó, esse aqui tem 23, esse aqui tem 22. Eu poderia ainda pegar este ciclo aqui e dividir ele em quatro. Obviamente, eu teria que ir aqui, se eu não me engano, acho eu, para os 5 ou para os 15 segundos. Aí também, né? Demais. Isso aqui já dá uma bagunça danada na nossa cabeça, né? Não faz muito sentido. Então, quando eu coloco no 15 minutos, isso aqui é uma sessão, isso aqui é uma outra sessão, isso aqui é uma outra sessão, e isso aqui é uma outra sessão. Então, para que eu tenha SMTs, eu preciso trabalhar com a máxima e com a mínima desta sessão, para ver se teve algo aqui. Ah, não teve? Vamos para a próxima. Eu preciso olhar máxima e mínima dessa sessão. Essa aqui teve? Ah, não teve. Vamos para a próxima. Aí eu preciso olhar máxima e mínima desta sessão. Tá? Outra coisa também em relação a fechamentos, né? Ah, existe bastante dúvida, eu vejo bastante essa dúvida acontecendo e falo por mim mesmo, né? Por muito tempo eu não sei porque eu não tinha parado para pensar nisso, mas né, é tão óbvio que passa batido. Isso aqui, né, quando a gente tem um candle de alta, né, então, fazer minha candle de alta aqui, esse verdinho, e aí vamos fazer um candle de baixa aqui, né. Candle de baixa, né, isso aqui do candle de baixa, isso aqui é a abertura dele, isso aqui é o fechamento. E no candle de alta, isso aqui é a abertura, isso aqui é fechamento. Quando você for analisar os hiddens, né, que a gente vai falar, já falamos bastante na turma 1, na turma 2, vai ter aula dele na turma 3, mas é importante que você observe, né, se você está no topo, você quer ver este fechamento, que em tese aqui, né, na verdade, este fechamento aqui, esse aqui, ele é mais alto do que os outros. Né? Se a gente tivesse aqui um candle positivo aqui fechando para cima, né? Eu iria olhar este fechamento com este fechamento. Então, isso aqui é a abertura, isso aqui é fechamento. Então, é bem importante. Eu vi um bem pilantrinha aqui, eu acho que foi no 4 horas. Deixa eu só ver aqui. Ó, então, cada quadrado aqui representa uma semana, né? Se você observar aqui, dentro deste ciclo aqui, né, qual é o menor fechamento que eu tive? Foi este cara aqui, né? Fechamento mesmo, né? Este cara aqui. Então, vamos marcar ele aqui, ó, fechamento. Qual é o menor fechamento que eu tive dentro daqui do EST? Foi este cara aqui. E dentro do Dow Jones, qual foi o menor fechamento que eu tive entre neste ciclo aqui, né? Foi este aqui. Observa como, olha só, o fechamento com fechamento, fechamento com fechamento, fechamento com fechamento. Em tese, né? Não é um hidden. Então é bem importante ter esse tipo de observação, tá? Esse diferenciar fechamento com abertura, tá? Ahn, eu acho que em matéria de ciclos, né, bem importante, bem importante. Eu tenho recebido bastante dúvida muito básica no meu privado. É bem importante vocês é, assim, tomarem legal, tá operando, tá tendo lucro, massa, esse é o propósito de tudo, ganhar dinheiro, mas é bem importante que, cara, coloque isso aqui, observe isso aqui, né? Dentre todas as aulas a gente fez, essa turma aí
essa turma o mais simples possível, né? Principalmente as aulas conceituais, elas são bem simples ali e extremamente profundas, né? Para que a gente consiga separar uma coisa com a outra, para que eu não fique aqui 2 horas falando de quebra, 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 quebra e aí confunda a cabeça de todo mundo. Então cada PDF disso aqui é um guia. É um guia para você operar, colocar as coisas no gráfico, pegar isso aqui, né? Quem tiver 2 monitor, pega, arrasta para o lado, aqui, deixa ele aqui do. Você vai pegar, tem o, S- o PDF acho que do MDX, se eu não me engano. Deixa eu ver se é esse aqui. É, aqui, ó, o AMDX aqui, cara. Isso aqui é um guia. Pô. Aqui você vai a um checklist, basicamente. Que é um início de ciclo. Pode ser um ou outro, blá, 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 legal, beleza. É mais difícil de confundir. Mas tem uma informação aqui, né? Na verdade, duas aqui, né? Uma informação vira duas. Se você não tiver SMT no Q1, né? Um sequencial aqui, não, um SS SMT, cara, é o pior momento para negociar. O que você tem que fazer? Né? Basicamente, minha sugestão é ficar de fora. Ah, eu tive SMT, cara, né, tem a aula da Revolving também, que agora eu não sei onde tá, mas a aula da Revolving, não só a aula da Revolving, mas como a do Defining Range também. Deixa eu ver se eu tenho o PDF dele aqui. Defining Range. Tá literalmente explicado aqui, né? Literalmente explicado o que vai acontecer, né? Pelo menos duas possibilidades aqui de situação, né? Se você tiver SMT, no caso Q4, Q1, né? E aí a gente vai. Se a gente tiver, quando eu falo Q4, Q1, né? É o Q1 tomando aqui, no caso, ou a mínima ou a máxima do Q4, né? Se a gente tivesse o Q1 tomando aqui, algum dos dois aqui, o que a gente teria aqui na abertura, né? No preço de abertura do Q1, uma revolving extremamente poderosa. Se a gente pegar aqui, teve alguns dias, que agora eu não lembro quais são, que a gente teve uma revolving que serviu para compra e depois para venda também. Então é bem importante, cara, isso aqui é guia, foi feito com muita, né, com as informações aqui bem específicas para você colocar uma coisa aqui do lado da outra. Você está numa segunda-feira, ou você está dentro da primeira semana do mês, ou dentro de uma sessão de Nova York, lá o Q1 de Nova York, cara, abre isso aqui, lê e aplica. Tive esse MT, né, Q1, Q4, para mim, você tem o melhor define range possível. Os movimentos Q2 e Q3 são previsíveis. Ah, mas como assim previsíveis? Faça esse estudo, né? Muito mais do que eu dar a resposta para você. Faça esse estudo aqui. Observa, pega um Q1 que teve quebra e teve expansão, né? E pega um Q1 que não teve. Você vai ver a diferença que é de um para outro. Então é bem importante seguir aqui assim as coisas, as orientações que a gente tem, que a gente colocou aqui, porque cara, isso aqui vai te salvar. Assim, esse Define Range aqui, a Revolving e os SMTs foram feitos para ser um guia e para te salvar de ficar operando o ciclo ruim. Eu tô completamente fora do Nasdaq esses tempos aqui por conta disso aqui, cara. Para mim tá um nojo, horrível de se operar. É, você compra, ele vira na tua cara, ele dá uma andadinha e vira na tua cara, você vende, ele tá a mesma coisa. Então, por quê? Né? Qual é o motivo pelo qual nós estamos tão horrível assim? Ah, cadê? Acho que aqui não vai aparecer. Mas nós estamos dentro de um Q1, né, cara? Dentro de um Q1 aqui é uma primeira semana do mês, né? Se a gente pegar
esta semana aqui, né? Vamos pegar esta semana aqui. Esta semana nós vamos dividi-la em três, né? Ainda não acabou. A gente vai pegar a máxima e mínima dos dois últimos terços. E se a gente observar no antigo, né, no price action velho, onde a gente está, dentro disso aqui, amiga, né? Dentro deste price action aqui. Então, cara, isso aqui foi quem a gente estava operando isso aqui é horrível operar, né, cara? Isso aqui machuca demais. Tipo, não dá. Então, dei meu tempinho pro Nasdaq pensar na vida dele aí enquanto não sair disso aqui, cara. Aqui eu não opero, velho. Infelizmente, pra mim, faz menor sentido. Tudo que eu coloquei em prática aqui dá certo, mas dá aquele certo que você fica 5 horas dentro de uma operação pra fazer 100 pontos, tá ligado? Não, pra mim não vale a pena. Muito estresse, muita dor de cabeça. E aí, cara, eu tô operando ouro, velho. Pegamos uma vendinha ontem aqui no ouro. Onde que eu peguei isso aqui? Ó, eu comentei ontem, né? Aqui você tem uma quebra de correlação acontecendo. Este candle aqui, né? Então você tem uma revolving true open aqui, né? Melhor ainda quando você tem a revolving true open rompida com gap. Nós tínhamos um outro SMT aqui por conta do Q2 aqui, né? Pegamos uma vendinha aqui daqui, deu $1.000 aqui. Daqui, desse candle aqui, eu vendi literalmente nesse candle aqui, ó. Vendi nesse candle aqui, saí nesse cara aqui, né? Eu queria que, obviamente, queria que esse SMT tivesse sido mais forte, né? Mas eu precisava que este cara aqui fosse rompido, né? Eu precisava que, acho que é no 15, talvez. Calma que minha internet tá uma bosta, velho. Eu precisava que, quando este candle aqui chegou no gap, ele precisava ter varado, precisava ter feito pelo menos aqui um BPR. Ou talvez rompido a Revolving True Open aqui do ciclo anterior. Tá. Quando ele fez, tocou na ineficiência e já deixou esse pavio que eu falei, né? Eu vou carregar até a Revolving porque eu, né, já imagino que ali vai bater e vai fazer alguma coisa. Então, a gente estava vendido aqui ontem, né? A intenção era que este candle, ou candle que fosse interagir com a ineficiência e a Revolving, meu amigo, fosse de uma vez só, não, sabe? Quando eu vi que este candle aqui tocou na ineficiência, começou a retrair, eu falei, pronto. Aí ele vai até a revolving aqui, vai bater, vai girar. Não à toa, né? Deu um puta trade aqui depois. Infelizmente a gente já estava dormindo já. Então bem importante pra você ver, né? Olha o quão funcional é uma revolving, funciona no glorioso Shao aqui, né? Então para quem está apanhando no Nasdaq, tem 6A, 6E, 6B. O que que é o 6E? 6E é o euro-dólar futuro. É operável. 6B é a Libra futura. É operável. O que que a gente faz? Né, a gente olha o DXY, 6E e 6B. Cara, bem operável, paga muito bem isso aqui. Né? Tem o ouro aqui, esse aqui é pesadão, tá? Então, mas tem o MGC, que é o micro também. Então, dá para fazer boas operações. Tem mercado fora do Nasdaq, tá? Eu falo eu, né? Tipo, cara, passei minha vida inteira olhando isso aqui, só operando ele, mas chegou um momento que, cara, para mim isso aqui completamente sem sentido. Tipo, não tá legal assim, cara. Muito pavio, rabiscando demais. Se você não é na mosca da mosca da mosca da mosca, você vai tomar. Tipo, eu tomei uns stop aqui, trade correto que eu fiz, sabe? Perfeito. E aí eu percebi que falei, cara, num mercado não tá não, né? Tá legal. Se você, ó, não precisa ser nem muito, né? Só olhar a quantidade rabiscada que ele dá aqui, cara. Esse aqui, né? Principalmente na seção de Nova York, né? Olha isso aqui, cara. Ficou
Hoje ainda também, né? Vou colocar aqui num 15 minutos, cara. Olha isso aqui, né? Tira pra cima, tira pra baixo, tira, tira e tira e vai. Rapaz do céu. É inoperável isso aqui, não leitura nenhuma faz sentido. Aí você começa a tomar stop, né? Tô falando isso né? Começa a tomar stop, você começa a duvidar da sua capacidade, começa a duvidar do conceito em si, começa, sabe? E aí não vale a pena. Melhor coisa que pode fazer, cara, já fazia tempo que eu vinha falando disso, né? E não tinha feito. Tava insistindo ainda no belezura aqui, mas estamos aí dando umas operadas em ouros. Tava comprado aqui, mas não andou. Audi NZD, o SD é bom, só que eu vi esse futuro aqui, né? Que é o 6A, que é o Audi, e o 6N, que é o NZD. Então também ainda não. Eu já tinha visto ele no Forex, já que era uma puta correlação, dava uns puta trade maravilhoso. Mas agora vamos olhar aqui pro futuros também. Se alguém tiver outras tríades aí que queira olhar aí com a gente aí, me fala aí que qualquer coisa fora isso aqui é interessante. Vou mostrar o índice para você, meu querido. Você quer o mini índice? Vou te dar uma letra do mini índice. Eu também estou estudando o mini índice, cara. Tá aqui, ó. Ciclo semanal. É, meu querido, índice BOVA 11 para quem quiser operar mercado nacional. É uma bosta. Mas quando ele dá quebras BOVA 11 e índice tem, tem sido bem interessante. Eu vi com o dólar, não gostei. Não achei. Não gostei assim do. O ideal, né? O melhor cenário possível é que você tenha dois ativos, né? Super correlacionados. Petróleo também, tem a galera que tá. Mas aqui, assim, não é o melhor. Até porque ele tem horário quebrado, né? Abre às 9 e tal, blá blá blá. Mas eu vi umas operações aqui. Eu tô estudando, né? Não tô fazendo nada aqui, mas tô estudando aqui. Ó, pra você ver, ó. Teve quebra de correlação aqui, ó. Isso aqui é um weekly cycle. Aqui é um dia com o outro. Máxima de um dia, máxima do outro. Né? Máxima do dia anterior com a máxima. Revolving True Open. Hoje deixou o gap aqui de rompimento na Revolving True Open. Bateu no gap. Sei lá, andou aqui. Não sei se isso é muito, né? Não lembro. Acho que é bastante, né? 1.500 pontos no mini índice lá. É bastante coisa, né? Não? 1.200. Então, né? Mesma coisa. Rompeu ela com gap, revolving through, e aqui ainda teve um outro ainda. Só que, tipo, eu vi que é meio esquisitão, sabe? Tô recomendando a ninguém, não. Mas eu tô estudando de curiosidade, assim. Eu queria entender bem como é funcionar. Vamos lá, né? Então, é bem, né? Volto a dizer, é bem importante você entender, pegar aqui os PDFs, as aulas que a gente está fazendo e, cara, estudar esse negócio no gráfico. O melhor professor que tem é o gráfico. Ah, então respondi um. Aí teve a dúvida do Alexandre. Boa tarde. Tenho uma dúvida até hoje, que achei que já tinha sido sanada, mas sempre me pego de volta nela. A dúvida, a partir de que momento no tempo eu posso considerar um SSMT como válido? Tipo um SSMT entre semana, eu posso considerá-lo mesmo que a semana ainda não tenha sido fechado? Minha dúvida voltou após a aula da Revolving Through Open, pois o exemplo utilizado foi justamente de um SSMT entre semanas que ainda não estava encerrada e o SSMT foi confirmado na sessão seguida de confirmação da RTO. Cara, ahn, o que que eu posso te falar sobre SSMTs, né?
indifere o fractal. O menor ele confirma o maior. Então, se nós temos aqui entre semanas aqui, nós tivemos um também aqui, tá? Nós chegamos num momento onde ele está dando topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo. Estão me ouvindo aí? Matheus, parei. Estão me ouvindo bem? Bastante, cara. Se tiver como Peraí. botar em 1080p Tá em de 1080p. transmissão. Aqui tá aparecendo 1440p, 60 fps. Como é que eu faço o bagulho aqui pra mudar? Tá. Peraí. Onde você compartilha a tela mesmo, você consegue alterar, sem Ah, tá. É descompartilhar. verdade, verdade. Porra, ninguém me falou. É 1080 Tá agora. pipocando faz tempo. É minha internet aqui, velho. Ó, eu coloquei Fechou. 1080 agora, viu? Atualizou agora, né? Meu ping também tá. Estão me ouvindo aí bem agora? Vamos lá, qualquer coisa vai me falando aí. Não deixa eu ficar falando igual um retardado aqui com problema de áudio aí, né? Ahn, dúvida do Alexandre, né? Em que momento você pode confirmar um SSMT, né? Então, se a gente olhar esta mínima com esta mínima, esta mínima com esta mínima, esta mínima com esta mínima. Aqui nós tivemos uma quebra de correlação. Em compensação a isso, aqui, até aquele momento, nós tínhamos uma quebra de correlação também. Percebe como ele está dando fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo? Cara, no momento em que você tem, por exemplo, esta quebra de correlação acontecendo, se você for para um 15 minutos e aplicar a Revolving True Open no fractal menor, você tem a confirmação disso acontecendo. Seja no 15 ou no 5, preferencialmente no 15. A Revolving True Open você pode e deve utilizar ela no LTF, tá? Sempre no LTF, por quê? Sempre não, né? Vamos cagar a regra também não. Deixa eu só. Que bosta, cara. Vamos supor que eu tive uma. Né, nós tivemos uma quebra de correlação acontecendo aqui e eu estou utilizando esta Revolving True Open. Preço de abertura do Q3, nós tivemos aqui, né, uma quebra de correlação acontecendo. Então, no momento em que eu tiver um de 15 minutos aqui, karma que vai voltar. Alô. Vai voltar, calma, 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 calma. Paciência. 30 para. Calma aí. Onde que eu fui aqui? Estou em 30 FPS agora. É minha net, cara. Minha net tá zoada. Minha net tá podre. Tô com um problema aqui de vizinho. Filha da puta. Fica a minha raiva. Ahn, então, voltando, né? O SMT ele só aconteceu neste candle aqui. Então, daqui para frente eu quero um rompimento desta revolving com gap. Só que eu tô aqui no 4 horas. O 4 horas ele é um ciclo. Se eu fosse esse ciclo aqui, ele seria o LTF.
Do que eu estaria confirmando aqui, né? Estaria confirmando um HTFzão aqui, semanal, mensal, trimestral. Entende? Então, obviamente que quando eu tenho a quebra de correlação acontecendo aqui, se eu for num 15 minutos, vamos ver se a gente teve alguma coisa aqui. Eu lembro que nesse aqui não teve nada, mas vamos encontrar. Foi nesse aqui, né, que deu. Ó, eu lembro que aqui não teve nada. Nós fomos ter quebra de correlação. Foi nesse aqui. Foi nesse aqui. Ó, esta mínima aqui com esta mínima, né? Mínima com mínima e mínima com mínima. Então, a partir do momento que nós temos isso aqui acontecendo, a minha revolving true open, ela é este cara aqui, ó. Na verdade, aqui em cima. Olha a mágica, meu querido. Então eu tenho o 4 horas, o 15 minutos. E aí, na Revolving True Open do 15, você tem. Não à toa, aqui você teve um minuto, se eu não me engano. Vai chegar lá. Aqui. Nós tivemos uma quebra de correlação acontecendo aqui, ó. 4 horas, 15 minutos, 1 minuto. Sacou a parada? Não à toa bate nele, meu amigo, né? 500 pontos para cima. Esse aqui é tecnicamente o terceiro estágio, né? Você vai ver isso aqui muito acontecer. Às vezes, a gente queria ter comprado aqui, enfim, né? Precisaria olhar o price action aqui com mais detalhe para saber se teve algum outro. Mas eu lembro especificamente desse aqui, porque esse aqui foi muito bonito. Você pode usar. Então, eu tive 4 horas. Mas eu fiquei 6 meses aqui fora de trade. Não. Você tem essa operação aqui como absoluta certeza de que esse aqui é o trade da tua vida. E mais do que isso, né? Para continuar, aqui virou o dia, né? Você ia ter pego aqui 180 pontos, mais ou menos, e depois no outro dia você ia sair tocando pau na compra. Então você tem formas de se utilizar o Revolving True Open. Agora vamos voltar lá. Então, só apagar isso aqui. Né? Onde que eu de fato rompo ela com gap? Em nenhum lugar. Né? Pelo menos não que eu tenha observado aqui. Tem que ver nos outros ativos. Aqui. Olha, olha, cara. Olha que, né? Que absurdo, né? Olha o quanto tem se trabalhado nesse preço aqui para cima e para baixo, né? Bate nela, trava, bate nela, trava. Aí rompe ela. E aí eu posso estender ela no tempo, porque o dia que ela for rompida, bonitinho, tá?
Aqui tá uma nojeira. O dia que ela for rompida com gap bonitinho, você pode descer num 15 minutos, por exemplo, e você vai ver, da mesma forma que eu mostrei lá 1 minuto, né, que eu tive o 4, 15, 1, você pode esperar um 15 minutos acontecer nela. Nela mesmo, assim, tipo, ou ele vai acontecer exatamente nela, perfeitamente nela, ou pode ser que um passe aqui, assim, um pouco, né, um ativo passe, e aí você tenha um outro SMT aqui um pouquinho mais baixo dela para continuar. Mas no momento em que chegar nela, cara, e você vai perceber que isso acontece muito. Nós tivemos lá o semanal, né? Deixa eu só botar aqui, puxar os três aqui. Essa é aquela revolving que a gente tinha marcado. Se eu não me engano, aqui nós tivemos, ó, três quebras de correlação acontecendo aqui. Teve quando tocou aqui, né? Teve acho que de um dia para o outro aqui, eu não lembro exatamente o que teve, um de 15 caiu. Aí explodiu lá em cima dela, caiu. Por quê? Porque neste momento aqui, ó, neste momento aqui, quem estava interagindo com a Revolving True Open? O ES, né? E aí teve quebra de correlação. Então, no momento em que o Dow chegar lá, no momento em que o Dow chegar lá, é bem possível que tenha uma outra quebra de correlação, cara. Todas as vezes que eu vi assim, ela interagir, é só uma questão de, né, eu não gosto muito de falar isso, mas eu quando encosta nela aqui, cara, eu não tô esperando, eu tô esperando ter uma quebra de correlação. A hora que der a quebra de correlação, a gente entra. Enquanto não der a quebra de correlação, eu não entro. Porque você eventualmente vai ver, por exemplo, aqui, ó, ou aqui talvez, aqui, ele teve pullback, né? Eu não sei se teve quebra aqui de correlação, mas enfim, vamos fingir que não. Teve pullback e caiu. Legal. Isso, o pullback em si é uma quebra de correlação. Legal, mas eu quero ver um SMT acontecer. Eu preciso ver um SMT. Tá? Se acontecer, supondo que a gente tenha um SMT aqui, né? Aí vamos pro pau. Aí estamos dentro. Mas às vezes ele vai passar um pouquinho, vai dar quebra de correlação, como neste caso aqui, neste caso aqui. Então você precisa entender que você está. Quando encostar nela e der a quebra, pode vender para comprar, cara. Sem dó. Hoje, hoje o SSMT H4 foi bem. Foi em Nova York AM. Marcando RTO M15. Hoje, marcando RTO M15 de Nova York AM. Mas teve SMT aqui? Teve? Eu não sei, eu tô perguntando mesmo, porque eu não nem acompanhei. E aonde que é a Revolving True Open aqui? Qual que é? Qual que é a Revolving True Open que você tá me falando? Qual dia e hora eu marco essa Revolving True Open aqui? Tá, mas o H4 deu no 15 minutos? Abertura de Nova York AM, 6 horas da manhã, é isso? Ah, entendi. Tá, entendi. Então você tá usando a máxima da semana aqui no ciclo, entendi. É possível também, tá? É,
É possível, já fiz muito isso já, mas eu gosto de. ah, eu normalmente eu uso ele só quando é o Q4. Mas está correto a sua leitura. Está correto. Tipo, este ciclo aqui foi o que deu a quebra de H4, né? É isso. Foi este. Ok. Sim. Tem essa utilização também. Então, no momento em que rompe ela com gap, né? Este gap aqui, você tem o pullback. Ó, tomar cuidado aqui, né? Tem um precision aqui. Aqui, ó. Ah, esse cara aqui, ó. Ó, que interessante. Isso aqui, cara, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é. Você vai ver o Precision deitadinho nela. Às vezes aqui, assim, né? Ele tá com o corpo dele aqui embaixo. Isso aqui é um baita trade, né? Esse aqui é um dos melhores trades que eu já vi, já, cara. O Renato falava do Precision na True Open e eu nem levava em consideração. Depois que eu comecei a Ô, aplicar a João, Revolving, isso aqui é espetacular. Falei? ô, João, é, eu não entendi essa revolving aí nesse preço aí, porque a quebra de 15 minutos, confirmação da quebra semanal no 15 minutos, ele não foi 4 horas, teve a quebra, não foi? Sim, você teve, ó, aqui a máxima da Isso. semana passada, máxima da semana passada e máxima da semana Pronto. passada. Aí, Desce no aí, 15 minutos. isso, aí é bem importante e é bem importante tomar cuidado com esta aplicação aqui em específico, tá? Para não ficar achando é, quebras aleatórias. É bem importante tomar muito cuidado com isso. Porém, é extremamente funcional. A gente tem uma quebra aqui. No momento em que a gente estava tendo essa quebra, eu estou no 4 horas, eu vou lá no meu 15 minutos. O que eu posso fazer? Eu posso pegar. Aqui está a quebra, né? Aqui está a tomada. Eu posso pegar o ciclo, o LTF, que está dando a quebra de HTF e esperar ele, né, o preço de abertura dele ser rompido com gap. Que aí ele vai, tá? Entendeu? Sim. Basicamente Mesmo isso. não havendo um diário, então, no caso, Mesmo João. não havendo, tipo assim, você vai ver. Isso é uma das formas de aplicação, tá? Mas tem que tomar muito cuidado para não pegar ciclo aleatório. Quando que eu gosto de fazer isso? O melhor para mim, assim, melhor cenário que eu gosto de fazer isso aqui, Q4. Por quê? Porque aí o preço está subindo, subindo, subindo. No Q4 ele dá a quebra de correlação, tipo, ele vai lá e toma o dia ou a semana e aí ele embica e vira. Tipo, eu gosto muito de trabalhar com Q4, porque Q4 propósito de reversão. Versão, né? É, Mas aconteceu no Q4 hoje, 15 minutos. foi? A quebra de 15 minutos, a quebra aconteceu no Q4. Esse aqui não é o Q3? Aqui é Q3, né? É, mas a quebra aconteceu no Q4. Q4 que Não, tomou a não, liquidez. não. Aqui, ó, a liquidez foi tomada no Q3, Q3, Q3. Eu tô no 15. Aqui você teve um SMT, não teve um de 5 aqui? Exato. É. Não, Teve. mas quem. Teve um 5. Aí é Mas mais aí é um. ATM já, né? Aí é É. mais Tem um. 3 Ok, quebras aí. válido, totalmente válido. Se você tivesse essa aplicação aqui, é legal. Se eu tivesse o Q4 fazendo a tomada, para mim é o melhor cenário do mundo, tá? Mas aqui é A válido. quebra de Q4 é com um caso Q3 com Q4, você quer dizer? Aqui, isso que você tá falando hoje. Aqui, né? É. Foi o 5 minutos, né? Aqui.
Então, ó, bem importante. Eu tô lá, a gente tá tendo uma quebra de correlação, teve uma quebra de correlação entre semanas. Aí respondendo a pergunta do Alexandre também. Quando que eu posso confirmar isso? Lembrando que o menor confirma o maior. Eu posso pegar o ciclo que deu a tomada, né, no caso, nos 3 ativos aqui, o que não tomou, no LTF, e aí eu preciso, obrigatoriamente devo respeitar a hierarquia dos time frames. A melhor coisa do mundo que você vai fazer, vai te salvar a pele. Aí eu vi lá que tá tendo aqui a máxima da semana, né, semana anterior, pelo 4 horas, eu vou no 15 minutos. Então, qual foi o ciclo que tomou a liquidez do 4 horas? Foi o 15, né? Então, foi esse ciclo aqui. Eu posso pegar o preço de abertura dele no momento, de novo, que for rompido com o gap. Aqui é a tua entrada. Eventualmente, este cara aqui, no próprio 15 mesmo, né? Eventualmente, este cara aqui, ou algum desses caras aqui, vai ser um Precision Candle. Meu amigo, você pode entrar de mão cheia, velho. Tá, então tem esta aplicação também. Eu acho que eu expliquei isso na Revolving também, né? Inclusive, eu dei um exemplo de um gap de 1 hora. Nós tínhamos lá um. Eu lembro que eu tinha um Fair Value Gap. Eu lembro que eu tinha um Fair Value Gap de 1 hora, né? Que eram meus candlestick aqui, né? Eu tinha um Eu, Fair. eu- eu acho que eu acabei entendendo de um pouco diferente. Eu tinha entendido que na quebra de menor, você ia na abertura do ciclo da quebra menor para marcar Revolve True Open. Não, você tem que ir, tipo, onde a quebra maior teve liquidez, você desce o time frame naquele mesmo ciclo e marca, no caso. Isso é Porque eu pensei uma que. forma de aplicar, tá? Uma forma de aplicar. E qual é a Tem forma mais usual de se aplicar? a forma mais usual de se aplicar é no momento em que você tem aqui o 4 horas tomando a liquidez, aqui, né? Você tem uma quebra de correlação, você vai marcar esse preço de abertura. Algo vai acontecer aqui se ele romper com gap. Isso é uma forma. A outra forma é você utilizar o LTF no HTF. Quando você tiver, por exemplo, vamos supor que você tivesse você tomou aqui o 4 horas e aqui mesmo você tem um 15 minutos aqui acontecendo. Você pode usar ela para ir a favor do movimento. Então, aqui o LTF está confirmando o HTF. Aqui o LTF está confirmando o HTF. Aqui o LTF está confirmando o HTF. Entendeu ou não? Não entendeu? A gente explica de Uhum. novo, cara. Cara, eu tô com. Ó, vamos fazer uma. Eu vou dizer por quê. Vamos lá. São Você duas, pode são formas diferentes de se aplicar, tá? Não misture uma com a outra, tá? Bem Porque importante separar. teve a primeira vez que teve a quebra semanal ali, tá vendo? Que tem só o corpo, o pavio, no caso. Uhum. E depois teve a segunda vez que ele vai com o corpo. Tá, certo. Pronto. Eu acreditava que a Revolve True Open era marcada no ciclo nesse ciclo da segunda vez que teve a tomada de liquidez. Tá, mas o preço de abertura do ciclo é esse aqui. Eu tô no 15 minutos. O preço de É. abertura sempre é esse aqui. Se teve corpo ou não teve corpo, sempre vai ser esse Ah, aqui. tá. Desculpa, João. Sempre. Desculpa, Eu eu confundi. poderia,
você, supondo que aqui fosse uma máxima de um dia, né? Vamos fingir que isso aqui é a máxima. Aí Eu seria de iria 90 pro minutos. exato. Aí eu ia pegar, sei lá, este preço de abertura aqui, né? Este cara aqui iria, inclusive, né? É, Só para entendi. confirmar, eu não sei se teve um SMT aqui, acho que não, mas enfim. Você entendeu agora a diferença? Agora entendi. No caso, como a quebra aconteceu de Nova York PM com Nova York, não, que com PM, no caso, sessão da manhã com a sessão da tarde ali, a gente marca a sessão da manhã, porque a quebra foi nela. Não. O preço Eu de tô abertura. marcando aqui, ó. Eu tô marcando o ciclo que tomou o 4 horas. Essa máxima aqui é a máxima da semana passada. Qual foi o ciclo que Uhum. impulsionou para tomar o 4 horas? Foi este ciclo aqui. 2, 6, 12. Sim, 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 Isso, é entendi. o AM. O AM Vai. foi tomar o 4 horas, né, a máxima da semana passada, certo? E causando um SMT, tá? Então, se os três tivessem tomado, não teria Revolving Through Open, certo? Sim, 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 Como certo. teve quebra de correlação entre uma semana e outra, eu posso vir, né, no 15 minutos e observar qual foi o ciclo que deu a impulsão para dar a quebra. Foi, Pronto, neste agora. caso aqui, o AM. O que, que eu espero? Aí, O que, que eu preciso ter aqui? Eu tenho uma Revolving Through Open? Tenho, ponto. Qual é o setup, entre aspas, em si? Eu preciso que ela seja rompida com gap. E aí, no momento em tudo com que gap. fizer o pullback, a gente entra. Miri... Mas Entendi. quando der o pullback na Revolve True, não precisa da outra quebra, não é? Você vai ver. Do pullback. Você não precisa pensar nisso, cara. Tipo, se você quiser ser milimetricamente perfeito, você vai ver, muito provavelmente vai acontecer. Mas, tipo, é desnecessário. Honestamente É que falando. aí eu já tinha. Antes de voltar na Revolve True, eu já tinha entrado, cara. Quando deu essa CMT lá em cima de 5 minutos de Não, tudo novo, bem. deu Aqui em mais uma cima? quebra. Não, tô Deu de ótimo. 15 Melhor, minutos. sem ter nem o que falar. Melhor ainda, né? Melhor Eu já ainda. tava. Aqui, vamos supor que você estivesse vendido. Você vendeu lá em cima, certo? Uhum. Então você pode usar isso aqui como continuação. É Que porque se- também teve outra quebra interessante também aí nessa volta. Teve. Esqueci como chama, que se traça Fibonacci, né? Esqueci o nome da. Tá. OTE mesmo, né? Divergência de OT, OTE. foi. Tá aí. Então você pode utilizar, tipo, cara, isso aqui é o cenário que ele vai continuar, entende? Ele vai continuar a queda. Não que, tipo, eu Quem tá vi. no trade é a confirmação da expansão do Continua. movimento. Para quem tá de fora, Exatamente. É um oportunidade de ponto de entrar. entrada. Exatamente isso. Se você tiver vendido lá no topo que você pegou aqui, meu amigo, o que você pode fazer? Primeiro, você já pode puxar teu stop gain aqui no caso, né, para algum ponto aqui em cima, porque se ele passar daqui, romper com gap de novo, aí fudeu. Aí você tem que zerar a posição, que ele vai, muito provavelmente vai tomar a máxima de novo. Se ele bater, fizer pullback e deixar um precision aqui, rapaz, se você não entrou, você entra. Se você tiver entrado, se quiser adicionar, você pode adicionar. Se você quiser, você sabe que o preço vai continuar caindo. Principalmente, Esse né, aqui 1,5 aí é a abertura da PM também, né? Mais essa. foi aqui, né? Aí no João, rompimento, peraí, aproveitando, rapidinho. assim, Só ler aqui uma. No rompimento da RTO, esperamos que seja formado um gap. A RTO precisa estar dentro do gap, ou por exemplo, o preço abriu na RTO e segue em direção. Cara, os melhores do mundo. Isso aqui é a mais. Gap rompendo ela. Tá? Isso aqui, quando você vê isso aqui acontecer, é
A mais, mais, mais. Isso aqui é o Master Plus. Eventualmente você vai ver. Ó, vou dar um outro exemplo. Né? Vamos supor que a gente considerasse essa tomada de liquidez aqui. E aí? Teve gap rompendo ela aqui? Não. Pelo contrário, né? Teve um puta pavio aqui. Isso aqui pra mim já não desinteressante. Eu quero ver. Esse aqui pra mim é o melhor cenário do mundo. Ela tá dentro do gap, né? Como você comentou aí. Esse aqui pra mim é o tipo é o, Ô, João, é o deixa 100%. eu tentar explicar a minha pergunta. Vamos supor que a tua True Up, a tua Revolving ali, tivesse um pouco mais para cima, exatamente no preço aonde começou aquele candle que ela rompeu. Né? Se seria um rompimento válido ainda. Esse aqui? Isso, não. Lá no candle onde ela rompeu, você marcou o A++ lá. Só que imagina, vamos supor que a Revolving estivesse aí, isto, exatamente nesse ponto. Se seria um gap válido para fazer a análise. Sim. O que que eu poderia, o que que eu às vezes eu faço, tá? Isso. Eu junto, tipo, eu junto esse gap aqui com esse aqui, entende? Pra mim isso aqui é um voidzinho e aí eu quero ver uma interação aqui. Se a gente puxar aqui, deixa eu só ver se aconteceu isso aqui nesse. 6 horas. 6 horas. 6 horas e 6 horas. Eventualmente, você vai ver divergência acontecendo na própria True Open aqui, tipo de pullback. Sei lá, o ES ou Dow não chega nela e já embica. E aí tem um. Então isso é mais uma informação que você pode utilizar, tá? Se ele tivesse um pouquinho acima aqui, nesse ponto aqui, cara, o que que eu iria fazer? Principalmente se tratando de Q4 aqui. Eu junto esses dois gap aqui, cara. Não sei se foi. Se eu respondi. Mais ou menos, mas eu consegui entender a ideia. Teve um exemplo, eu ia falar de um exemplo que eu vi, eu não lembro onde foi, mas o que que eu tinha, né? Só pra. Eu tinha um gap de 1 hora, tá? Então eu tinha. Talvez tenha sido nesse aqui. Eu tinha este gap aqui de 1 hora, tá? E aí a gente teve uma quebra de correlação acontecendo de gap fio, né? Teve o ES interagiu no gap. Desculpa, o Nasdaq interagiu no gap e os outros não. E aí, o que que eu fui olhar? Qual foi o ciclo que deu a interação no gap? Vou achar o cidadão aqui. Q1, Q2, Q3, Q4. Quem foi que interagiu no gap? Q4. O que que eu peguei aqui? A Revolving True Open do Q4. Né? E no momento em que ele bicou aqui, eu saí comprando isso aqui. Desculpa aqui, né? Peguei o porquê, era o Q4 de reversão. Tive um gap fill numa hora. Quem deu a quebra, o ciclo, o LTF que deu foi o Q4. Então vinha caindo na minha cabeça Q4 para reversão. Q1, Q2, Q3, Q4, foi isso mesmo. Então, isso aqui é a mesma forma de aplicar como o Matheus explicou ali. Lá o 15 para confirmar o semanal,
aqui eu utilizei o 5 para confirmar, né, na verdade lá é o mensal, né? Aqui é o semanal. Então, por quê? Q4 de reversão. O ciclo que veio interagir dentro do gap foi um Q4. E aí, cara, acumulação, né? Aqui expansão, acumulação, manipulação, distribuição barra reversão. No momento que rompeu ele, já falei pronto. Entendeu, Luiz? Entendi sim. Isso é uma forma de aplicar. Porque muito provavelmente alguma coisa aqui, ou aqui, sei lá, ou aqui, teve um outro SMT de HTF. Pode ter se ocorrido outros aqui que confirmaram ele, mas esse aqui é mais um confirmando de continuação. Lembra lá na primeira turma os trades de continuação que iam ocorrer SMTs fios, né, num gap de 1 hora e aconteciam 5 minutos? Agora eu estou sendo ainda mais específico, utilizando a Revolving True Open, né, perfeitamente. Ela é rompida com gap. Ah, não teve pullback? Não teve pullback. Aqui eu comprei mesmo. Por quê? Por causa do Q4. Q4, gap fill, tal. Falei, cara, vai virar. Não à toa, não à toa, se nós pegarmos este cara aqui, olha que coisa mais linda, né? Mais cheia de graça. E nada mais, nada menos do que um Precision Candle na Revolving True Open. E ainda teve 15 minutos aqui ainda. Valeu, Alexandre. Calma. Muitas mensagens. A tomada de PWH foi em Nova York. Isso. 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 Isso aí. Daria, cara. Daria pra considerar. Mas eu prefiro trabalhar com o gap sempre, cara. Sempre o gap. Gap vai te. Gap é displacement, né? Então, o gap ele tem um propósito, né? Quando ele retorna no gap, quando ele deixa um gap e ele retorna no gap, é para dar executar ainda mais ordens do institucional. Então, ele não consegue vender 1 trilhão aqui. Aí, o que o preço tem que fazer? Retornar. Ele vendeu 500 mil aqui, aí o preço retorna para vender mais 500 mil para continuar. Partindo da premissa de que onde teve vai ter de novo, essas quebras de HTF, principalmente 4 horas, chegou a observar a inversão de polaridade na RTO, sim. Sim, bastante. Cara, pra mim por exemplo, essa mensal de 4 horas mostrou que dessa semana hoje fez o papel dela para venda como era esperado. Pode ser estendida no tempo? Sim, com certeza. Aonde teve, vai ter. Você vai ver, tipo, no mesmo ponto onde você teve uma quebra para compra, no dia que chegar aqui, né, ou no ponto que você tiver marcado, que seja uma revolving e ela for rompida, né, ao contrário, a gente teve um exemplo essa semana ou na semana passada, não lembro. Mas aonde teve quebra vai ter, seja para baixo, seja para cima.
Óbvio que, né, você vai montando aqui. O dia que chegar aqui e romper com força para venda, você pode esperar que vai ter. Prometo. Teve uma na semana passada, acho, ou retrasada, sei lá, que serviu. Porque a Revolving Tropen, ela serve, não só a Revolving, mas Astro Opens, elas servem como suporte à existência, né? Olha isso aqui, né, cara? É aquela lá que eu tinha marcado. Que absurdo, né? É suporte. Deu a quebra aqui, né? 1 hora, 5 minutos. Olha o gap fill aqui, né? 5 minutos. Deixar marcado e colocar uns alarmes aqui. Cara, eu tô fazendo isso, cara. Eu tô pegando. É que eu deletei todos os meus estudos aqui, mas eu vou pegar essa semana aí. Eu vou, tipo. Ah, tive uma quebra aqui, por exemplo. Essa quebra aqui foi um. Tipo, ela serve pra tudo, né? Ah, ela aqui foi um de prêmio de desconto, se eu não me engano. Dessa FIBA aqui, né? Se eu não me engano, foi isso, não lembro. Mas, qual foi o ciclo? Foi esse cara aqui. Beleza, eu tenho aqui uma Revolving True Open. Cara, eu vou estender ela no tempo. O dia que chegar aqui, né? Ou nas outras aqui, eu sei que, cara, eu tenho uma expectativa de ter uma quebra de correlação. Sempre. Nós puxamos aqui uma do começo do ano, né? Teve 3 ou 4 operações acontecendo por conta dessa aqui, de venda, né? Então era esperar chegar nela, era esperar chegar nela e da hora que der a quebra lá de um 5 ou do 15, você vende. No momento em que essa Isso aí foi revolve, entre. pode falar, não Pode entendi. falar juntos. Não, no momento em Não, que falar no ela, semanal aí entre trimestres, né? isso, Depende exato, do ano. isso. Isso Tá. aqui foi o primeiro candlestick semanal do ano, né, cara? E aí aqui teve a quebra, né? Acho que o ES ou Dow tomou essa máxima aqui e aí rompeu com gap. No momento que chegou aqui, teve um monte de quebra Tá. aqui. E aí a gente, toda vez que tinha quebra nela, especialmente as primeiras, né, que são, é, na minha opinião, mais relevante, né? Cara, porrada. Se a gente, é que a gente não vai romper com gap, mas eu vi lá, já vou responder. Eventualmente, cara, aqui tá dando quebra. A gente tem essa revolving, porque deu uma quebra aqui do ano. Então tem outras aqui que deram também de 4 horas e 1 hora, que é principalmente 4 horas e 1 hora, que você tá pegando ciclo mensal e semanal, né, cara, são extremamente relevantes. Você vai pegar Sim. bons trades aqui, cara. Sim. Às vezes aquela virada do topo da semana ou do fundo da semana é suficiente para fazer Porra! o trade da semana. Né? Valeu, João. Obrigado. Imagina. Ah, respondido, Alexandre. Como usar ou ler um PC diário e semanal? Exemplo, que do dia de ontem fechou sendo um Precision. Como que eu devo? Eu devo comprar ou devo vender hoje? Cara, como que se deve usar um Precision Candle, né? Lembra do M3? O M3 você tem PC, né? Calma. Ixi. No M3 você tem um PC de 1 hora.
E aqui você vai ter uma outra quebra de correlação acontecendo, certo? Né? Você vai ter aqui um Precision Candle de 1 hora e aqui vai ter um 15 minutos acontecendo, certo? Se você observar este Precision Candle, aqui é a máxima da semana anterior, né? Então você tem a expectativa, principalmente, né? Principalmente isso aqui é equal lows, né? Desculpa, equal highs. São máximas relativas. Então você tem a expectativa de ter uma quebra de correlação acontecendo nele. Se você observar aqui a máxima da semana passada, para o Dow Jones chegar lá, mano, ele tinha que dar um tiraço aqui, né? Mas que ele tenha chegado perto da onde ele estava, é muito mais fácil aqui, né? Então, em Precision Candles, tem basicamente duas leituras que eu faço. Primeiro, se ele está muito próximo de uma máxima ou de uma mínima, eu espero que tenha uma quebra de correlação, que ele seja sweepado e que tenha uma quebra de correlação. Certo? Esse é o primeiro ponto. E aí eu preciso olhar o que representa, né, a máxima que está aqui para trás, se é trimestral, semanal, diário, enfim. Essa é uma forma. A outra forma é quando ele faz pullbacks em True Opens, né? Inclusive a própria Revolving True Open. Que aí a gente espera que ele dê mais um estágio para continuar a quebra. Se neste SMT aqui, nesta tomada, nós tivéssemos um Precision aqui, né? Seria, cara, perfeito. Perfeito, perfeito. Vai voltar, calma. Alô, alô, alô. Alô, tô ligando pra saber como você está. Então, primeira parte pegou, né? Que você tem a expectativa de ter uma quebra de correlação na sua ipada nele, beleza. A segunda parte são pullbacks em True Opens, inclusive a própria Revolving True Open. Se aqui você tivesse um Precision, teve o de 5 lá, acho, mas aqui, né, se fosse um de 15 seria melhor ainda. Né, quando você, no pullback dela, que você tem um Precision, cara, aí é porrada. Certo? Basicamente são essas duas formas, né? Por exemplo, aqui, ó, você teve um Precision aqui. Né? Foi esse? Aqui, ó, este aqui. Ou não? Este aqui. Neutro, negativo, negativo. Não foi aqui que deu a quebra de correlação? Aqui, não? Aqui nos 5 minutos? É isso. Você tem um Precision de 15 e você quer ver uma quebra de correlação de 5 ou de 1. Você tem... Eu não tenho muito essa ordem específica, cronológica específica, mas você precisa olhar o que está aqui, velho. O que está antes dele aqui. Se esse Precision tivesse aqui, no meio do caminho, aí para mim seria irrelevante. Mas como ele estava muito próximo à máxima da semana, você tinha uma expectativa de, se ele fosse continuar o movimento, né, ele ia tomar embaixo e ia dar um SMT embaixo dele. Tanto é que fez isso, acho, né? Tomou embaixo, foi tomar em cima. Falar isso, o problema é que tá dando embaixo, É. em cima. É.
E o mensal e o semanal em cima, contra o semanal e o diário embaixo. O grande problema é que a gente está dentro de uma consolidação gigantesca, né? Da mesma forma que nós tivemos aqui no passado, né? Isso aqui vai acontecer de novo, né? Quer dizer, tá acontecendo, né? Desde a... Desde acho que dessa semana aqui, não lembro quando foi. Aqui começou a cagar tudo. Maio, né? Maio É. começou. Então a gente tem que encerrar aí o buy model aqui, né? E o buy model se encerra ou tomando essa liquidez extrema aqui. E aí ele vai distribuir isso aqui, né? Todo mundo que tá comprado tá distribuindo, ou ele vai tomar e aí vai dar uma porrada. É, cara. O que mais? Mais dúvidas aí? Teve mais alguma coisa que eu não respondi? Teve alguma dúvida que eu não... Foi tudo, né? João, essa gravação vai ficar disponível pra quem não é da turma 3? Não, cara. Não. Ah, posso disponibilizar também, não. Não é diferença nenhuma. Você quer essa gravação? Você precisa dessa gravação? Tem essa gravação, você não vive? Tá bom. Eu libero lá, sem problema. Ah, tá uma bosta essa internet, cara. Mas é isso, né? Eu libero aí, sem problema nenhum. Vocês não pedem chorando que eu não faço sorrindo, né? Alô, 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 alô. É, depois, quando tiver um tempo, você pode trazer uns estudos pra gente do Shaw, de outros ativos. Tem nada que tem um Gosto. comportamento, né? Como é que é? Pode ser legal. Não, é porque o comportamento é um pouco Ah, diferente dos tá. ativos. Tentando Sim. olhar um pouco, Shaw é um pouco diferente. Os SMTs de diário, de 4 horas, eles não é. Entendeu? Ele é um pouco diferente. Eu É, acabo. ele é malandro, cara. Mas eu tenho feito bons estudos aqui, cara, e vou falar pra você, velho. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Foi esse. Ó, aqui nós tivemos uma quebra de correlação acontecendo entre. Aqui é um trimestre dividido por 4, se eu não me engano. Janeiro até abril é um trimestre dividido em 4. Então, isso aqui é um trimestre inteiro e aqui é outro. Nós tivemos essa quebra de correlação acontecendo aqui, certo? Depois você pode olhar no esta mínima aqui, olha como esta mínima toma a mínima do ciclo anterior, né? Bem, bem tomada, né? E aí, beleza, o que eu tenho aqui a partir daqui? Eu tenho uma Revolving True Open. Este é o preço de abertura. Rompida com gap. Eu poderia ter a confirmação dessa quebra por um ciclo menor em algum ponto aqui, sem menor problema.
Mas isso aqui serve para você ir continuar. Quando eu vou aqui, eu tô aqui no... Aqui você teve... Olha, cara... Olha isso aqui, né? Mês depois, né, João? É, 2 meses, sei lá quanto tempo depois. Olha isso aqui, né, cara? Ele toma ela, toma de novo. Olha isso aqui, né? O pullback, cara, perfeito nela. Tipo, e aqui você teve uma quebra de correlação acontecendo também. E aí, meu amigo? Cadê? Aqui. Desse ponto aqui, o mercado explode, né? Deixou o propulsion lá. Ah, então. Na hora que você deu o zoom, deu pra ver ali. Não sei se Pô, beliscou ele, mas. aonde teve esse cara aqui? É. Aonde teve, vai ter, cara. Eu só preciso saber utilizar. Então, por exemplo, se eu tive aqui um gap. Vamos ver se teve um gap aqui. Esse candle. Ó, esse candle nem gap tem, né? E aqui é um negativo, né? Um precision, né? Ele é meio estranho, mas, cara, tem funcionado muito bem, cara. A aplicação aqui, a gente pegou um trade ontem. Vocês operam mais de madrugada, ele? Ah, cara, eu vi que o- os horários ele dá uns puta movimento, cara. T3 da Ásia costuma ser bom, pelo que eu tô É, vendo o, também. o César, que é o rei do tchau aí, que pega uns trade aí, Q3 de Ásia. Que aí, Q3 de Ásia é o quê? 9 horas? 9? A A partir das 9. partir das 9. Abre as 9. Cara, ele movimenta, cara. Eu sei que anda e eu recomendo a usar o MGC, tá? Que o bicho é porrada, ele é o dobro de tique aqui, né? O valor de tique é o dobro do Nasdaq, tá? No mini. Então, ontem eu peguei um negocinho aqui, deu $1.000 aqui, disso aqui até aqui, É assim, ó. $100 por ponto. cem Esse aí. dólares por ponto. 5 vezes o Nasdaq. O mini, né? 5 vezes o Nasdaq. É que eu não sei como é que é a pontuação dele, ainda não olhei. Mas enfim, bicho é pesado, velho. É que a ticagem do Nasdaq quebra o ponto em 4, né? Isso. No ouro, quebra em 10. Quebra em 10. Ah, então. Então, um ponto são 10 Então, cada tiques. tique é $10. 10 chips, Então e um cada ponto é tique é 10 100 dólares. dólares. Entendi. Cada tique é $10, então cada ponto é 100 doleta, é isso. Uhum. Nu. Não precisa nem pegar aí. Ouro, É, ontem, a hora que, graças a Deus, andou a favor. Que eu vi e falei, nossa, cara, do nada, ele tava aqui andando assim 200, 300, falei, caralho, velho. Faz 1.000 anos que eu não operava ouro, cara. Mas, cara, ele dá uns baita movimento, cara. Eu acho que vale, cara, pra quem tá aí apanhando que nem eu. Quem tava apanhando no Nasdaq que nem eu, cara, abriu o leque aí. Tem o 6E também, que é o Forex Futuros, né? O euro e o pound. Bem legal. Tipo, só que aqui já é mais Londres ali. Dá uns movimentão também, dá pra fazer boas operações. Já vi muita gente de quarta ali e de CT operando esses ativos, tá? Então não é algo que eu inventei, não. Já vi muita gente operando. E dá pra operar em qualquer mesa proprietária, tá? Tem o ouro, o 6E, tem tudo que for futuro tem. Então dá pra operar. É só uma Aura questão de. Trades estava operando também direto hoje. Sim, sim. Pra Aquele Trades. Jade Cap lá que sacou 2 milhões da Apex lá, eu tava operando, fez 2 milhões nesse ativo aqui, velho. Sério? Não sabia não. Uhum. É, cara,
E o Nasdaq nesses últimos 2 meses aí pra mim, cara, nossa senhora, minha cabeça só, só dor só, velho. Entra no trade, toma uma swipada do nada. Então, aí eu comecei a abrir o leque, cara, porque o conceito em si aplica em qualquer coisa, em qualquer ativo. Obviamente que tem, né, os bons. O César ficava me mandando take todo dia de $5.000. Falei, nem fudendo, cara. Também quero. Vale a pena, cara. Vale a pena, né? Como a gente já tem a teoria, a aplicação da teoria bem desenvolvida, assim, já bem, né, ninguém aqui, a grande maioria não é novato, cara. Até porque o dia que você abriu o Nasdaq, né, no overnight e ele tiver isso aqui, isso aqui, isso aqui, você tem outra opção, cara. Tipo, né? Isso é uma coisa que eu, né, mosquei durante muito tempo, cara. Ficava enfurnado nisso aqui e aí perdia dias, semanas, meses. Cara, tem muita operação boa acontecendo no mercado afora, né, cara? Não só isso, né? Não só no day trade e no swing. O swing eu já falo faz tempo já que todo mundo deveria ter uma conta fundada numa mesa de Forex ou conta pessoal aí numa corretora de Forex para fazer swing trade, mano. Ah, nem que você compre 0,01 aqui, larga, velho. Um dia vai estar $50 lá que você não tinha. A mesa proprietária ainda você tem a possibilidade de se alavancar com um custo ridículo. Então cara. E outra mesa de Forex você paga uma vez só também, né? Compra o teste lá, é mais chato, é 2, 3 fases lá, é mais chato, mas você pega umas contas baratas aí de 50, $60, cara, com alavancagem legalzinha ali de 10, de 25 mil. E, cara, faz swing, cara, faz swing. Darwinex, não, nunca ouvi. Nem sei o que é isso. O João vai abandonar nada, gente. Ah, cara, eu tô cansado, velho. Cansado de apanhar desse cara, velho. Olha isso aqui, né? Olha esse price action, que horroroso, velho. Olha isso aqui, velho. Que nojeira isso aqui. Não dá, velho. Minha sanidade mental. Tô abandonando, tô dando um tempo, né, cara? Vamos, vamos dar um tempo aqui, eu e Nazi, que vamos se conhecer melhor. Vamos ver se tá dando certo, né? E é um ano Q3, né? Vamos ver o próximo Pois é. trimestre se. Eu tenho expectativa de que as coisas melhorem aí. Eu jurava que esse mês ia ser, mas talvez seja só essa primeira semana. Tudo bem, mas eu vou olhar semana que vem. Se semana que vem ficar uma bosta, aí eu falo, volto só no próximo trimestre. O calendário de semana que vem só tem notícia quarta e quinta. Então, Poderia ter essa semaninha acumulação também, né? sabe qual que é o problema maior? O problema maior é que no Q1 desse ano, o primeiro trimestre desse ano, a gente expandiu. Se a gente for aplicar um MDX basicão, expandimos e agora a gente entra em acumulação. E aí fica sem ar, cara. Hoje até deu um semanal de topo, foi legal, foi Sim. bom.
O que eu tenho visto, Hoje, assim, pelo menos, a gente viu o alinhamento, né? E entregou o movimento, pelo menos. o meu problema tem sido pegar as continuações. Porque quando ele dá um semanal, diário, ele dá uma porrada. E ele não tá deixando muita coisa aqui, não. Tipo, nesse semanal, ele não deixou nenhum 15 aqui, pelo menos que eu vi assim, de 15, 5 aqui para continuar. Aí ele vai lá, entrega o preço, aí volta, aí dá um na volta. Beleza. Se você pegar o de hoje, cara, ele deu e deu. Ele não deu, aí trabalhou, tal, fez um price action. Ele deu e ficou e virou. Então, Faz tempo que não dá um SMT bonitinho com um Propulsion, né, João? então, Ano passado, nessa época, aí porra, era Propulsion um atrás do outro, cara. nós tava rico no ano passado, cara. Esse ano nós tá pobre, velho. O mês passado, os outros meses aqui, se você pegar o início do ano, ou até o final do ano passado, o início do ano, assim, cara, primeiro trimestre, segundo trimestre aqui, você tinha sequência, né? Sequência, sim, saudável. Não dá um, dá outro e vai, paga e foda-se. Aqui, velho, bica, vira e vai. Aí você abre Q4, não dá nada, expande. Por quê? Porque já teve no Q3, aí expande. Aí beleza, você não tem nada de sequência, aí você tem que pegar uma continuação. Aí a continuação dá que horas? Ásia, Londres. Aí fudeu. Aí você vai entrar em Nova York. Nova York você tá fudido, velho. Você vai tomar uma violinada atrás da outra. É isso ou não é? Tá dando os SMT bom em Londres e em Ásia. Eu E não tô. Tá 4 de mesmo. Londres direto tá dando. Então, eu não tô operando, tô dormindo. Ou eu tenho que mudar meu horário, me adaptar ao ativo, né, com como ele tá trabalhando, ou, cara, um bilhão de outro ativo aqui pra operar. Então, todas as. Cara, se você pegar as últimas. Sinceramente falando, as últimas 20, 30 Nova Yorks aí, AM, cara, foi isso aqui, velho. Seek and Destroy total, cara. Total. Isso aqui pra mim, velho. Não dá, cara. Infelizmente, a minha cabeça não funciona com isso, não, velho. Ó, aqui, ó. Aqui, aqui. Ó, esse aqui que andou. Mas andou já, deu em Londres e só continuou. Aqui, olha isso aqui, né? Olha isso aqui, cara. Horrível, velho. Não vira, não. Então. Essa observação de Nova York ruim já é, ó. Faz uns 2, 3 meses que isso tá acontecendo, cara. E aí não. Ou então você joga. Ah, só vou operar do meio-dia pra frente. E aí, beleza. Mas como a gente é ansioso, né? É a minha recomendação aí, cara. Quem quiser. Quem não quiser também, não tem problema. Você tá operando o Shaw só de madrugada, João? Não, No Nova cara, York. eu tava comprado hoje aqui. Eu vendi aqui e aí, né? Na hora que eu acordei já tava na queda. Aí fiquei esperando ele tomar aqui, acho que a mínima do dia, e fazer alguma coisinha aqui. Aí eu tava comprado aqui, mas não desenvolveu tão bem assim. Ainda não, assim, não peguei os horários monstrão dele aqui, ó. Pra você ver, ó. Londres comandou aqui, ó, meia-noite. Às 6 da manhã. Aí depois veio Nova York, velho. Porrada, né? Se a gente pegar aqui um acumula, manipula e distribui. É MDX hoje, no caso, né? Ah, eu ainda tô, cara, tô operando. Deu o trade e eu entro. Não precisa fazer muita força, não. As notícias que a gente está acostumado a acompanhar a relevância para o Nasdaq, vale também para o ouro, João? Vale, Porque amanhã tem vale, ouro. Vale, né? vale.
tudo que for dólar impacta o mercado inteiro, né? Mas óbvio, né, cara, é importante, muito importante, porque você vai olhar isso aqui, o prata e o cobre, você vai ficar confuso. Particularmente falando em correlação, a melhor que tem aqui é ouro e prata, e o cobre aqui é um Dow Jones 10 vezes pior. É, Mas, por isso que eu nunca fico olhando muito. ah, Que mas esse, dá. que esse cobre aí é bizarro. É estranhão. Eu tirei da tela ele, cara, porque tava me confundindo. Eu tava ficando É, fora de é movimentos por estranho. causa dele. Ele é estranho. Pode ser o DXY também. Eu não testei assim, cara. Precisa fazer backtest. Mas o que eu vi quando dava entre prata e cobre, prata e ouro aqui, tava legal. Dava bem. Cobre aqui, ele dava menos meio esquisito. Mas tem, assim, as observações que eu vi aqui, SMTs funcionam muito bem. É mais uma questão ali de, né, conhecer um pouco o ativo, entender os movimentos que ele vai dar, enfim. E deu trade, opera, velho. Bate, põe um micro lá, o MGC. O MGC, um tique vai ser $1, um ponto vai ser 10. É isso, né? Então, vai com mãozinha leve lá, vai com um micro lá pra dar o euro. Me falaram, cara, É, desse ativo aí. mas eu também nunca A moça do olhei. outro grupo só opera ouro, cara, e ela usa o Shao SD, a Shag, né? E o Shao Euro em vez do cobre. Mas eu não cheguei a fazer um backtest profundo, não. Coloquei esse da Holanda na tela lá, mas não Aham. cheguei a. Precisa. Tipo, eu sei que tem correlação com, com DXY, com os commodities, tem com outros pares de moeda também. Tem que ver, por exemplo, quem que tá comprando ouro à torta e roda aí, né? Que país que é que tem correlação ou reserva forte de ouro, enfim. Dá pra. Sinceramente, pra mim é novidade. Então. Isso daí. Faz 2 anos que é só Nasdaq, Dow Ah, Jones e. é um bom momento aí, cara, pra. Isso eu digo não só pelo momento do Nasdaq, tá? Não é só por Nasdaq tá uma merda. Mas isso eu falo pra ter leque de ativos pra se operar pra sempre, né? Tipo, eventualmente o Nasdaq vai estar uma merda de novo, eventualmente o ouro vai estar uma bosta e o Nasdaq vai estar lindo. Então, para que a gente possa navegar entre os mercados, ter ali três tríades, né? Duas tríades, enfim, para que você possa se posicionar, comprar um Nasdaq, comprar um ouro, fazer duas, três operações em ativos diferentes, para que eventualmente, sabe, tomei um stop no Nasdaq, mas é tipo um hedge, né, entre ativos ali, quase que isso, vamos dizer assim. E isso vai, cara, isso é bem legal, viu? Porque você não vai só errar, um acerto vai compensar um erro. No fim das contas, você sempre vai terminar positivo, cara. A não ser que você erre tudo e aí fudeu, né? Mas não creio que isso vai acontecer, não. Vai tomar um stop no Nasdaq e vai dar um take no ouro. Vai tomar um stop no ouro e vai dar um take no Nasdaq. Sim. Então é bom. Às vezes vai acabar saindo num 0 a 0, que é ótimo. Às vezes vai sair com um lucro pequeno, um loss pequeno. Eventualmente vai acertar os dois, vai sair com um puta lucro. Mas eu acho que é bem importante aí pra todo mundo, cara. Todo mundo já tá bem maduro de mercado e de quarter e leituras em si, já sabe como colocar, né, aplicar ela em si e vale muito a pena, cara. Tem muita oportunidade aí afora que a gente não observava e que acho que é um momento
de amadurecer aí e começar a observar, cara. Porque vai ter trade limpo, teta no ouro, cara. E vai ter trade horrível no ouro também. Faz parte do jogo. Que mais? Mais alguma coisa? Acho que não, né? Tamo aí 1 hora e pouco falando. Então é isso, galera. Vambora. Quinta-feira aí, né? Amanhã estaremos aí novamente. Quem precisar de alguma coisa aí, dá um toque. Se tiver dúvida, sai a aula na segunda-feira aí de tipos de quebra de correlação. Deixa eu ver se é isso. Caralho, meu PC vai pegar fogo, velho. Próxima aula é tipos de quebra de correlação. Essa aula é monstra. Tá? Então já agendem aí na próxima semana. Eu deixei já avisado, né? Sei lá que dia aí que eu avisei. Deixem anotado na agenda de vocês. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, nós vamos falar de todas as quebras de correlação que a gente utiliza aí para que vocês consigam quebrar o mercado e decodificar o que está acontecendo e façam as melhores operações possíveis. Beleza? Bora para a próxima. Até aí amanhã. Boa noite a todos. Valeu.